Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um vídeo do canal Edão Palmeirense. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho do jogo pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vitória. Jogo esse será realizado no Allianz Parque. Reta final de Campeonato Brasileiro, mais um jogo importante. Temos dois tipos de resultados amanhã, vencer ou vencer. Falar um pouquinho do histórico entre as equipes, algum jogo histórico, um jogo que fica mais marcado na memória do torcedor, a quantidade de jogos entre a equipe, um histórico de confronto, um histórico recente em confronto, trazer uma provável escalação do Palmeiras amanhã, isso um pouco difícil, né, pelas tantas ausências, jogadores voltando de seleção. Esse vai ser o contexto do vídeo que eu trago para vocês hoje. O histórico de jogos entre Palmeiras e Vitória começa a ter assim, maior visibilidade lá em 93, né? Naquela final do Campeonato Brasileiro de 93, onde o Palmeiras se sagrou campeão brasileiro naquela ocasião, mas a grande final foi contra o Vitória da Bahia. No primeiro jogo, lá em Salvador, na Fonte Nova, o Palmeiras venceu o Vitória pelo placar de 1-0, gol de Edilson. E no jogo da volta, no Morumbi, para quase 100 mil ou mais de 100 mil torcedores alviverdes no campo, o Palmeiras voltou a vencer o Vitória por 2-0. Na ocasião foi gols de Evair e Edmundo e se sagrou campeão brasileiro daquela oportunidade. Um outro jogo histórico, assim, agora bem mais recente, que eu acredito que esteja mais na mente do torcedor palestrino, é o jogo da Copa Sul-Americana de 2010, jogo ainda da fase nacional. Naquela época tinha a fase nacional, times do mesmo país se enfrentavam para depois ir para a fase internacional. E naquela ocasião, Palmeiras e Vitória se enfrentaram pela primeira fase. No primeiro jogo em Salvador, o Vitória venceu por 2-0. E no jogo da volta do Pacaembu, lotado, o Palmeiras conseguiu reverter o placar, fazer 3-0. Naquela ocasião, o Palmeiras era treinado por Filipão, e o Palmeiras venceu com gols de Tadeu, 2 gols de Tadeu, aquele centroavante, e aquele golaço que acredito que esteja na memória de muitos palestrinos ainda, do Marcos Assunção, de falta, de muito longe, já no final da partida, o gol que evitou a decisão por pênaltis. Falar um pouquinho do histórico de confrontos entre Palmeiras e Vitória na história. São 46 jogos até agora no total, com larga vantagem do Palmeiras, 26 vitórias alviverdes, 11 empates e apenas 9 vitórias do time baiano. Nesses confrontos o Palmeiras marcou 84 gols e sofreu 61 gols. Falar um pouquinho do jogo no primeiro turno. Palmeiras e Vitória já se enfrentaram esse ano no jogo de turno do Campeonato Brasileiro, jogo em Salvador, no Barradão, empate em 2-2, um jogo que o Palmeiras poupou na época o seu time titular por estar focado na Libertadores. O jogo, se eu não me engano, ia fazer um jogo de primeiro jogo das oitavas de final contra o Universitário fora. O Palmeiras foi a Salvador e jogou com o time reserva. Não se desenvolveu muito bem no primeiro tempo, até a metade do segundo tempo. Precisou colocar alguns de seus titulares para poder buscar o empate, que naquela ocasião perdia por 2-0 e conseguiu a igualdade no placar, com gols de Piquerez e Flávio Lopes, trazendo um ponto de Salvador na bagagem. Falar um pouquinho também no histórico, né, mais recente também. Temos o jogo do Brasileiro de 2024, Vitória estava na primeira divisão. O jogo lá em Salvador, na abertura do Campeonato Brasileiro, né, o Palmeiras vindo campeão brasileiro de 23, fazendo a estreia no Brasileiro de 24 contra o Vitória em Salvador. Vitória do Palmeiras por 1-0, naquela ocasião gol de Richard Rios. E aí no segundo turno, um jogo no Allianz, o Palmeiras também focado em outra competição, jogando com o time reserva, acabou sendo superado pelo Vitória.
Falar um pouquinho do jogo de amanhã. Eu acredito que é um jogo crucial, muito importante para o Palmeiras. A gente não pode pensar em outro resultado a não ser a vitória no confronto, senão vai ficar cada vez mais difícil a busca pelo título brasileiro, se a gente não conseguir os 3 pontos, porque temos que tirar essa diferença de 3 pontos para o primeiro colocado hoje, que é o Flamengo, e aproveitar a rodada, que o Flamengo tem um jogo difícil, que é contra o Fluminense, que é clássico, no Maracanã, mas o mando é do Fluminense, e aproveitar o fator Allianz, o fator torcida, ir para cima do Vitória, fazer um jogo concentrado, um jogo aguerrido, onde a gente possa errar pouco e conseguir, nas oportunidades criar, concluir em gol, que vai fazer o Palmeiras sair vencedor do confronto. Falar também numa provável escalação do Palmeiras para o jogo de amanhã. Meio uma incógnita, né? Porque temos muitos jogadores voltando da seleção, não sabemos se o Abel vai aproveitar eles nos 90 minutos, se vai aproveitar somente no segundo tempo, mas eu acredito num Palmeiras com Carlos Miguel, até aí não tem dúvida, na lateral direita Kelvin, aí na zaga eu colocaria Fux e Murilo, mas se o Gomes voltar a tempo, provavelmente pode entrar ou provavelmente jogará no lugar do Fux. E na lateral esquerda o Jefté, mesmo situação do Gomes, Piquerez voltando, pode assumir a titularidade. No meio campo, vamos de Aníbal Moreno e Andréas Pereira, voltando de suspensão. Aí mais à frente, o Maurício e o Alan nas pontas, e Rafael Veiga, fazendo a dupla com o Flaco Lopes. Isso colocando o Veiga, se Vitor Roque, que está voltando do amistoso da seleção hoje, não sei se vai ter condições de jogar os 90 ou os 45. Se tiver condições de jogar os 90, eu acredito que na vaga do Rafael Veiga entrará o Vitor Roque. Fazendo dupla do ataque com o Flaco Lopes, né? Eu acredito nessa formação do Abel. Já quero deixar aqui o meu palpite. Acredito sempre no Palmeiras, acredito em uma vitória do Palmeiras, em um jogo duro, jogo apertado, vitória do Palmeiras por 2-1, mas o importante são os 3 pontos. Comentem aí embaixo, falam para mim o placar que vocês acham do jogo de amanhã, se vocês acreditam numa vitória do Palmeiras, e deixe o seu placar nos comentários aí. O vídeo hoje foi esse, galera. Um pouquinho do jogo do Palmeiras com vitória amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para cada dia estar trazendo um conteúdo legal e bacana para todos vocês. Um forte abraço, tamo junto e não se esqueçam, hein? Avante palestra!